A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo daremos continuidade ao livro do profeta Samuel e vamos tratar a lição 7, Davi é ungido rei. E o tema da nossa devocional hoje será ungido pelo Espírito para testemunhar com ousadia. O texto base encontra-se no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz: Mas vocês receberão poder, em algumas versões vai dizer virtude, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos disse que nós receberíamos poder, virtude. O Espírito Santo, Ele não pode ser espectador em nossas vidas no cotidiano. Ele precisa ser um agente de poder e milagres. Nós, como cristãos, devemos viver uma vida celestial, ainda que vivamos nesse mundo de trevas, pois deste mundo nós não somos. A palavra grega para esse poder é dunamis, que passa a ideia de força ou poder miraculoso, a habilidade de realizar milagres, um poder vivo gerado naturalmente pelo Espírito Santo, uma força que para resistir contra as castas e exércitos espirituais. E nós vemos que muitos estão iludidos, aqueles que supõem serem capacitados a exercerem um ministério eclesiástico ou até mesmo uma função qualquer na igreja, sem o auxílio deste poder, sem o auxílio do Espírito Santo. Enquanto alguns crentes não admitirem que sem a presença gloriosa do Espírito Santo e o seu auxílio diário, não somos capazes de nada, indiscutivelmente verão o seu ministério ou função na igreja naufragar em águas rasas. Não somos capazes de entender as Escrituras Sagradas ou colocar em prática as suas benéficas orientações em nossas vidas, se o Espírito Santo de Deus não nos auxiliar nisto. Aliás, sem a impactante presença do Espírito Santo na vida do crente, este não consegue nem mesmo dar um passo sequer na direção de Deus. A unção de Deus não torna quem recebe um super-homem ou uma mulher maravilha. A unção não dota ninguém de superpoderes, não no sentido de que algumas pessoas estão julgando. A unção não torna ninguém mais inteligente, porém naquele que é ungido há um acréscimo substancial de sabedoria quando esta é buscada. Então nenhuma unção torna o ungido mais forte fisicamente do que ele é. Contudo, aquele que é ungido adquire pelo Espírito Santo de Deus uma força sobrenatural capaz de suportar qualquer desafio. A unção não faz daquele que foi ungido uma pessoa perfeita. Entretanto, aquele que é ungido busca avidamente andar com retidão na presença de Deus e dos homens. A unção não faz pessoas um supercrente, pelo contrário, quando a unção é de Deus, ela só é dada àquele que é de fato crente, cristão. A unção não é uma barreira contra o pecado. Ela não impede aquele que é ungido de cair em tentação e pecar. Porém, aquele que é ungido entende o que significa estar ungido, conhece e exercita diariamente a única forma de expulsar o diabo da circunvizinhança. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos vós, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E é interessante, amados, perceber o motivo pelo qual recebemos o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não é nos concedido para ficarmos infrutíferos na obra do Senhor Jesus, pois todo aquele que possui esse Espírito possui naturalmente essa força.
Igualmente, não podemos possuir poder ou força alguma, senão pelo Espírito Santo, que opera em nós poderosamente. E assim deve ser. Devemos permitir que o Espírito Santo opere em nossas vidas e assim produza os frutos necessários para a edificação da igreja. Não tenhamos medo de permitir em nossa vida ou em sua vida e o seu ministério o agir do poderoso Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que trasladou a Filipe, depois de batizar o eunuco, que curava pelo poder na sombra de Pedro e que elevou a Jesus às alturas dos céus, é o mesmo Espírito que nós opera. E há coisas maiores que estas Ele vai realizar em nossas vidas. Que o Senhor, amados, derrame sobre a sua vida tamanha graça revelada em Cristo Jesus, que se fez carne e foi entregue por nossos pecados, e foi exaltado e se assenta à destra de Deus. A Ele seja o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém.